É bom, é seguro, é legal. É Bom Negócio Rural. Bom Negócio Rural. O canal do campo. Alô, você que nos acompanha pelo Bom Negócio Rural, o seu canal do campo. Seja muito bem-vindo. Mais um encontro onde estamos aqui para falar um pouco a respeito da agricultura familiar, falar um pouco do que interessa ao nosso amigo produtor rural que nos acompanha através do nosso canal. E hoje recebemos o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, Guilherme Saldanha. Seja muito bem-vindo, Guilherme Saldanha, ao nosso Bom Negócio Rural. Caro Gustavo Varela, uma satisfação e um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você, com todos os nossos telespectadores aqui do Vale do Açu e para todas as demais regiões do nosso estado. Eu sei da audiência do programa, já estive aqui batendo um papo com o nosso querido Nelson Dantas e agora estou aqui às ordens, atendendo um convite de Nelson, que é um querido amigo, e eu sou cumpridor de ordem, chamou eu venho. Ô Guilherme, há quanto tempo que você está à frente da secretaria? A gente tem conhecimento, né, de que você está já há bastante tempo, não é alguém que está estreando nessa secretaria, e a depender do tempo que você vai falar, mas obviamente eu já sei, mas eu gostaria que você passasse essa informação para quem nos acompanha. De uma certa forma, é algo, até onde eu sei, inédito, a permanência de um secretário por tanto tempo, mas claro que isso também tem seus motivos e a competência, sem dúvida, é o principal de todos esses motivos para estar à frente de uma pasta tão importante por tanto tempo. Olha, eu já sou o secretário de Agricultura mais longevo do estado do Rio Grande do Norte. Tem prêmio para isso? Tem não, tem muito trabalho, muita dedicação, muito carinho por esse setor que eu sou alucinado, eu tenho uma verdadeira paixão. Eu sou produtor rural, sou engenheiro agrônomo, mas voltando à pergunta, eu assumi a Secretaria de Agricultura no dia 13 de maio de 2016. Agora em maio de 2023 eu já vou estar à frente 7 anos da Secretaria de Agricultura e aí desde o ano passado que eu já me tornei o secretário mais longevo. Se a convite da governadora Fátima eu permanecer na pasta por todo o segundo mandato dela, por mais 4 anos, ao que tudo indica, eu deverei ser o secretário de Estado de todas as secretarias do Estado do Rio Grande do Norte que mais passou tempo à frente da pasta. Isso nos deixa orgulhoso, óbvio, mas principalmente é um desafio muito grande. Você diminui suas possibilidades de errar, obviamente que a população e o setor vai cobrar cada vez mais, a própria governadora, que tem um carinho, uma atenção muito especial pela agricultura do nosso estado, seja a agricultura familiar, os pequenos negócios, o Bom Negócio Rural atua muito nesse segmento, isso é importante, mas também o que se chama do agronegócio, que é o pequeno, médio, grande produtor rural do nosso estado. É importante essa atividade, não só na agricultura familiar, mas nos outros segmentos empresariais e de produtores de pequeno, médio e grande porte, porque é aí onde tem também os empregos. É a gama de empregos, hoje de carteira assinada, com fiscalização trabalhista, com segurança previdenciária. Cada vez que você mexe na reforma da Previdência, estão exigindo cada vez mais, não só a idade, mas tempo de contribuição. E isso também chegou no trabalhador rural. Então, isso é uma atividade não só do ponto de vista da economia, nós somos os maiores exportadores de fruta do Brasil. Você veja um estado pequeno, com questões climáticas difíceis, que é essa convivência com o semiárido, mas nos permite, através de uma boa política agrícola, desde o primeiro ano do governo da professora Fátima, que nós já se tornamos o maior exportador de fruta do Brasil. Também temos destaque na questão do camarão. Até o ano passado a gente brigava com o Ceará para quem era o maior produtor. As exportações ainda são muito pequenas, a gente tem batido muito nessa tecla. Sobre pesca, que a Secretaria de Agricultura ela é da Agricultura, da Pecuária e da Pesca. Sobre essa questão da pesca que o camarão está envolvido, nós também somos os maiores exportadores de atum do Brasil, nós temos 420 quilômetros de costa, além da quantidade gigante de águas interiores e das grandes barragens que nós temos aqui no estado, seja ela a barragem Armando Ribeiro, que está aqui em Açu, Açu não, ela está em Itajá e o prefeito Alaú, toda a vida que a gente diz que a barragem é de Açu, ele dá um puxão de orelha na gente. Olha, né? Os créditos aí para o município de Itajá. Isso. Mas a gente tem a barragem de Santa Cruz de Apodi, a gente tem a barragem de Umari, a gente tem a barragem de Oiticica, que a governadora Fátima e o presidente Lula devem entregar ainda esse ano uma barragem 100% concluída.
E aí a gente precisa também pensar nessa pesca de águas interiores, não só uma política que a própria Secretaria tem da questão de alevinos, mas principalmente essa questão do tanque-redes. Ainda é muito pouco aproveitado essas águas, muitas vezes essas águas são perdidas para o sol, e a gente tem um foco também de regulamentar essa atividade, permitindo, por exemplo, que a pesca artesanal dessas colônias de pesca no interior possam usufruir desse negócio fantástico que é a piscicultura em tanque-redes. Enfim, tem muita coisa, muita responsabilidade, nos deixa um tanto orgulhoso, mas com muita humildade, com muita sabedoria e consciência de que pé no chão, trabalho, dedicação e principalmente que a gente tem nas nossas mãos a responsabilidade de transformar e melhorar a vida das pessoas que estão no campo, que já é muito difícil. E isso me deixa, às vezes, satisfeito quando a coisa vai bem, às vezes me deixa triste quando não acontece ou na velocidade, ou na intensidade, ou na quantidade que eu gostaria. Mas, enfim, é luta, eu gosto, tem desafio e tem muita coisa ainda para fazer. Você fez uma referência à barragem Armando Ribeiro Gonçalves e por muito tempo foi comentado aqui na nossa região o fato de que a água da barragem ela acabava se perdendo, indo direto para o mar. Claro que continua indo até hoje, porém já existe o aproveitamento da água para a geração de energia elétrica. Se falou, por exemplo, já se discutiu um pouco lá no passado, a questão de uma estação de piscicultura na barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Quando é que efetivamente a gente vai ver isso acontecer e os pescadores artesanais, principalmente, que são os beneficiados com essa estação, vão poder dizer agora nós chegamos ao momento em que tanto esperamos? Sobre a questão do aproveitamento das águas da barragem, hoje muita coisa é aproveitada. A barragem deve estar soltando hoje algo em torno de 12 metros cúbicos por segundo, e a quantidade de atividades, especialmente da agricultura irrigada, isso, produção de fruta. Que por questão de justiça, você está falando disso e eu acabei esquecendo, é verdade. A fruticultura, hoje você tem produção de camarão aqui no Vale do Açu, você tem também a questão da própria piscicultura, mais lá para próximo de Pendências, Alto Rodrigues, você também tem piscicultura, inclusive de panga, que foi uma coisa que trouxemos e liberamos aqui no estado do Rio Grande do Norte, um trabalho muito bacana de você gerar novas atividades nesse segmento da piscicultura, mas como você bem falou, a saída da água da barragem Armando Ribeiro para o leito do rio, não se produzia nada de energia elétrica e isso era uma perda sem necessidade e graças a Deus hoje também se aproveita a barragem e a água da barragem para produzir energia, como tem uma pequena subestação elétrica lá produzindo energia e gerando energia, que é uma coisa que se precisa muito. Os desafios com a chegada das águas de São Francisco, com a conclusão da barragem de Oiticica, o Rio Grande do Norte, Gustavo, sem sombra de dúvida, ela vai ter um dos maiores, eu chamo de conforto hídrico que o semiárido brasileiro vai ter. Isso é uma coisa fantástica, maravilhosa, do ponto de vista de que produzam, gerem empregos, façam fruticultura irrigada, faça piscicultura, faça produção de camarão, que a segurança hídrica ela passa a ser muito maior, talvez próximo a 100%. Tipo aquele negócio do exame de DNA, 99,9999. 100% não, que só quem pode garantir 100% é Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nos dá um conforto hídrico muito bom. A gente está numa região, por exemplo, que ela está a 200 quilômetros de um porto. O Brasil é o 24º exportador de fruta do mundo. Israel exporta mais fruta do que a gente. Para o telespectador ouvir de Israel, um paísinho pequeno lá no Oriente Médio, aqui vai ver muita briga, explosão lá em Israel, mas é um semiárido muito mais difícil do que o nosso. E em 2016 eu visitei e naquela época já exportava mais fruta do que o Brasil. E essa produção e exportação de fruta de qualidade, com resistência, que possa chegar no mercado lá na Europa, com toda a doçura que ela possui, precisa ser num canto que tenha poucas chuvas em determinado período do tempo, nós temos isso, seja num canto que tenha água para irrigação e que principalmente fique perto de um porto. A gente tem tudo isso aqui. Então eu não tenho dúvida, hoje o Rio Grande do Norte tem cerca de 55 mil hectares de terra irrigada, principalmente do Vale do Açu até chegar lá na região de Apodi, da Chapada do Apodi, passando ali para o Mossoró, hoje já um pouquinho no Mato Grande. Com as águas de São Francisco chegando, especialmente aqui no Vale do Açu, eu não tenho dúvida que no máximo aí, em 5, 10 anos, a gente pode dobrar, saltar aí para próximo a 100 mil hectares de terra
com o aproveitamento das águas da barragem de Açu, da barragem de Oiticica e principalmente com a segurança hídrica da transposição do São Francisco. Há pouco tempo você fez uma referência à piscicultura no Rio Grande do Norte e aí fez referência ao atum e tantos outros destaques. Mas assim, tem faltado divulgação, porque às vezes o Rio Grande do Norte ele acaba não sendo destaque o quanto que deveria ser em comparação com outros estados nesse sentido da produção pesqueira. Olha, tem a história do ovo, da galinha e do pato, né? Isso. Diz que o ovo da pata, não, da pata é mais saboroso, é mais rico, mas infelizmente a pata não faz zoada. A pata é silenciosa. É silenciosa e aí ninguém passou a comer o ovo da pata, só se come o ovo com ovo de galinha. Essas oportunidades, e aí agradeço aqui o convite de Nelson, o seu convite estar junto com você, é de realmente a gente mostrar. Infelizmente, quem vende jornal é notícia ruim, tem essa dito popular do jornalista. E tem muita coisa boa acontecendo. Um exemplo disso que você falou, só interrompendo, que o noticiário ele acaba vendendo mais quando é ruim, é o próprio país Israel, que muita gente só mostra o lado da guerra. Dos bombardeios e daí por diante. Exatamente. Então tem muita coisa boa sendo feita. O Rio Grande do Norte, como eu já falei, é um estado pequenininho que tem 95% do seu território dentro do clima semiárido. Isso, por consequência, você tem mais dificuldade de produzir aqui, por exemplo, milho, soja, como você tem uma abundância da Bahia para baixo, por causa do clima lá que é totalmente diferente, chove bem. Apesar dessa mudança climática, isso está preocupando não só o mundo, mas precisa preocupar aqui nós também, porque está tendo seca, por exemplo, no Rio Grande do Sul e secas constantes, né? Nós mesmos aqui atravessando 7 anos consecutivos de chuva. Mas enfim, o fato é que hoje tem muita política pública estabelecida aqui no estado do Rio Grande do Norte, sob o comando da governadora Fátima, executada pela Secretaria da Agricultura, executada pela Secretaria da Agricultura Familiar, que é do meu colega Alexandre Oliveira Lima. E acontecendo, essa questão da pecuária, que ela é muito sensível, por exemplo, à questão do clima semiárido, mas você veja só, o estado do Rio Grande do Norte aportou nesses últimos 4 anos mais de 23 milhões de reais em pequenas queijeiras, que você dá sustentabilidade para uma vaca de leite produzir e ter a quem comprar. A regulamentação dessas queijeiras, no Brasil inteiro, só quem faz queijo de manteiga artesanal é o Rio Grande do Norte e um pouquinho da Paraíba. Você já imaginou um paulista comendo um queijo de manteiga? Nunca mais você comer uma porcaria daquela mussarela que ele come por lá. E isso é um trabalho bacana que está sendo feito, voltado para pequenos negócios, voltado para a agricultura familiar, voltado para a pequena pecuária. Aqui no Vale do Açu, nós temos mais de 2 queijeiras sendo implantadas, inclusive uma aqui no município de Açu, através de uma associação aqui do município. Enfim, é como você bem falou, a gente precisa divulgar e por isso é que eu faço questão, primeiro agradeço e faço questão de estar presente quando eu sou convidado para falar um pouco sobre essa questão da agricultura, da pecuária, da carcinocultura, da pesca, porque como eu falei, eu sou desse ramo, sobrevivo desse ramo e eu tenho uma verdadeira paixão e sei da capacidade transformadora que essas atividades têm de segurar o homem no campo. A cidade já está cheia de problemas, muita gente morando em condições, às vezes, muito mais insalubres do que na zona rural, mas, infelizmente, por alguma política voltada de forma equivocada lá atrás, incentivou muitas pessoas a virem para as cidades. Você tinha, por exemplo, não mais distante do que há 20, 25 anos atrás, que você não tinha em vários estabelecimentos rurais energia elétrica. Como é que o cara que estava lá, talvez ele e a mulher acostumada com energia elétrica, mas o filho não queria estar num canto morando que não tivesse energia elétrica, que não tivesse um pouco de conforto, pelo menos de acender uma luz de noite para estudar aquilo que ele precisava aprender, a mulher para ter uma geladeira com água fria, conservar alimentos. Foi uma política estabelecida lá atrás, no governo do presidente Lula, no primeiro, de levar aquele programa Luz para Todos. A gente precisa reconhecer isso e continuar com incentivos que assegure os homens, mulheres, famílias no campo, tendo uma vida melhor para os seus filhos, que nos permita estudar. Está aí a quantidade de IFs hoje espalhado pelo estado do Rio Grande do Norte, há não mais do que 15, 20 anos. Você só tinha IF aqui no Rio Grande do Norte, um em Natal e outro em Mossoró. Aqui em Panguaçu já tem um IF, em Caicó tem IF, em Jucurutu foi construído um IF, em Laje do Cabugi eu sei que tem IF, Apodi tem IF, Pau dos Ferros tem IF. Isso você consegue
É fazer com que o jovem que gosta de estudar, que quer estudar e tem o direito de estudar, ele possa se qualificar, possa ter uma vida melhor do ponto de vista da educação do que seus pais tiveram, mas que ele volte para o campo, porque lá ele tem uma condição, primeiro, de um certo conforto que permite ele querer continuar lá no campo, e segundo, que ele se interesse por essa atividade. A pecuária, a avicultura, o ovo caipira hoje, apesar da gente falar do ovo da pata, mas de uma galinha caipira hoje está custando R$1. Tá certo? Você criar 100 galinhas, você garante uma renda, por exemplo, de R$2.400 para uma família. Com 100 galinhas é a coisa mais simples de lidar. Basta ter um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de dedicação e você consegue transformar essas políticas em verdadeira condição de sustentabilidade para as pessoas que moram no campo. Sejam os pequenos, sejam as agriculturas familiares, sejam os grandes gerando empregos. Nós estamos conversando no Bom Negócio Rural com o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, Guilherme Saldanha. Secretário, vamos falar um pouco, à medida que nós estamos gravando aqui, claro que quem está em casa não consegue ouvir, mas aqui no estúdio a gente está ouvindo o barulho da chuva, e chuva é sinônimo também de crescimento na agricultura, de prosperidade, principalmente para o homem do campo, e um passo significativo nesse sentido é dado a partir da distribuição de sementes que é feito pelo Rio Grande do Norte, pelo governo do estado. A sua secretaria tem um envolvimento direto nessa ação, então gostaria que você aproveitasse essa oportunidade também para fazer uma referência ao Programa Estadual de Sementes, que tem contemplado o homem do campo, sobretudo na região do semiárido Potiguar, no interior, onde há uma concentração maior de produtores. Olha, fantástica a sua pergunta. O Programa de Sementes executado pelo governo do estado sob o comando da governadora Fátima é talvez um dos principais projetos de convivência com o semiárido do estado do Rio Grande do Norte. Uma política que hoje alguns estados do Nordeste faz também e poucos fazem do tamanho que o estado do Rio Grande do Norte faz. Nós temos sementes tradicionais oriundas de projeto de pesquisa da Embrapa, da nossa Emparne, que hoje é que nós distribuímos, sementes de milho, feijão e sorgo. Esse ano o estado do Rio Grande do Norte está distribuindo cerca de 700 toneladas, um desafio gigante chegar na mão do homem do campo a tempo e a hora essas sementes, mas essa é uma articulação muito bacana que envolve não só a Secretaria de Agricultura, mas a Secretaria, os escritórios regionais da Emater, os escritórios locais da Emater e principalmente precisa de um apoio, de uma ajuda e de uma parceria importante com as secretarias municipais de agricultura e com as prefeituras, porque esses caminhões, um assaveiro, um caminhão 3/4, o mesmo caminhão grande, quem possui são as prefeituras. O estado do Rio Grande do Norte e nem a própria Emater tem a capilaridade de chegar, são cerca de 60 mil agricultores e agriculturas cadastrados no programa Banco de Sementes. O Rio Grande do Norte tem 167 municípios, nós estamos presentes em 162 municípios distribuindo sementes. E a governadora Fátima tem um carinho muito especial com isso. É um programa que ele é um tanto difícil de administrar, às vezes eu recebo uma reclamação, porque o programa de sementes, se nós entregarmos a semente lá em dezembro, o agricultor, coitado, ele é aperreado, doido por chuva, doido para produzir, porque no semiárido você passa pelo menos de 6 a 8 meses sem chuvas, você já plantaria nas primeiras chuvas. E quem plantar na primeira chuva, o inverno ainda não está consolidado e muitas vezes se perde a semente. Aí às vezes nós seguramos um pouco com a sinalização do inverno, com a confirmação dos institutos de meteorologia, nós soltamos as sementes desde o dia 2 de março que já tem semente no campo e até sexta-feira todos os municípios do Rio Grande do Norte é só procurar os escritórios regionais da Emater que vai estar lá, semente de milho e de feijão. Infelizmente nós tivemos dificuldade esse ano de adquirir sementes de sorgo e não serão todos os municípios que vai ter. Houve uma redução grande, está faltando semente no Brasil, isso é um fato, mas semente de milho e feijão todos os municípios terão, que estão incluídos dentro do programa de sementes, e foi inclusive uma determinação da governadora que não faltasse semente de milho e feijão. Alguns municípios vai ter um pouco de sorgo, alguns municípios pediram para transferir ao invés de sorgo milho, que a gente conseguiu com certa facilidade, porque esse programa, ele além de sustentar o alimento para os homens e mulheres, ele também faz esse programa do sorgo, ele alimenta a forragem para os animais, numa parceria com a Emater, também com as prefeituras. Eu fico muito feliz quando lá para junho, julho, vejo muita gente fazendo silagem, muita gente fazendo feno, e isso é convivência com o semiárido.
Não dá para fazer pecuária sem fazer armazenamento e forragem, não dá para fazer pecuária, seja de bovinocultura de leite, seja de ovino e caprino, sem fazer cultivo de palma forrageira. Isso a gente passa um programa todinho falando sobre palma forrageira, um dos principais programas e ações que a Secretaria da Agricultura também tem, junto com a Emparne e com a Emater. Mas, enfim, a gente teve esse compromisso, esse pedido e esse carinho que a própria governadora tem com esse programa, e até sexta-feira agora já vai ter semente em todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte. Feliz com a chuva, a gente chegando aqui no estúdio, já chovendo, você me dando notícia de que o açude do Mendubim já está bem pertinho de sangrar com maior volume. Na realidade, ele já está jogando água por cima da parede, do sangradouro, do sangradouro. Me deram notícia da barragem de Santa Cruz do Apudi. Amanhã eu vou estar lá no oeste e alto oeste, vou dar uma passadinha lá, também muito próxima de sangrar. A barragem de Açu continua tomando muita água, a barragem de Oiticica, a água está passando por cima do reservatório, as comportas soltas, enfim. Que Deus nos permita que a gente tenha um bom inverno, que encha nossos reservatórios, que dê alegria, produção, capacidade de alimento aos trabalhadores, homens e mulheres do campo, para que a gente tenha mais um ano de fartura. A gente atravessou, eu já falei aqui na entrevista, de 2011 até 2017, 2018, 7 anos consecutivos de seca. Esse é o 4º ano consecutivo que a gente tem boas chuvas, especialmente dessa região aqui, da região central do estado, oeste, alto oeste, Vale do Açu, Siridó. Em 2011, a região lá mais próxima de Natal, o Agreste, teve uma seca grande, rapaz. E o pior é que eles não estavam acostumados com seca. Estava igual o pessoal do Rio Grande do Sul, porque aquela região litorânea chove bem. Chega a chover 1.800 milímetros no inverno bom. Mas teve um ano de seca lá, foi 2021. Aqui nessa região, lá no oeste, alto oeste, graças a Deus, vai ser o 4º ano consecutivo de boas chuvas, e que Deus permita que tenha mais chuvas boas para o agricultor do semiárido brasileiro, especialmente aqui do estado do Rio Grande do Norte. Você falou aí sobre a questão do período em que a gente ficou sem ter chuva, e agora a gente pegou uma série boa, já estamos no 4º ano de chuva, mas nesse meio tempo também, inevitavelmente é do seu tempo enquanto secretário, o Brasil, o mundo inteiro, na realidade, viveu uma pandemia. Como é que você analisa o desempenho da agricultura familiar, o desempenho do campo como um todo, nesse período em que se acentuou tanto a questão do fica em casa, de não poder se produzir muito, de produzir, mas às vezes não ter para quem vender porque não tinha quem comprasse, às vezes não tinha nem alguém que oferecesse, mesmo tendo pessoas que eventualmente tivessem interesse de comprar um produto ou um serviço, e aí foi necessário driblar, ter jogo de cintura para que efetivamente tudo pudesse caminhar, a economia incluindo nesse pacote aí. Então, qual é a análise que você faz desse setor do agro e sobretudo, nessa fase tão terrível que a gente viveu nos últimos anos, aí, últimos dois anos de pandemia? Olha, Gustavo, fantástica a sua pergunta. Tem um ex-presidente dos Estados Unidos que, salvo engano, não sei se foi Franklin Roosevelt que fez essa frase, mas foi de um presidente dos Estados Unidos, que diz que se as cidades forem destruídas e os campos forem preservados, as cidades sobreviverão. Mas se destruírem os campos e ficarem só as cidades se extinguirão. Essa pandemia que nós atravessamos 2 anos consecutivos mudou totalmente a vida de um planeta. A vida no planeta, faltou máscara para as pessoas usarem. Foi uma correria para a China, que era o grande fabricante mundial desses tipos de produtos. Faltou luva cirúrgica, faltou equipamento de hospital, faltou combustível, faltou alimento no mundo. Houve escassez de alimento no mundo, as pessoas correndo para a prateleira do supermercado quando disseram que vai ficar todo mundo em casa. E a primeira coisa que as pessoas se preocupam é com o alimento e com a água. Tá certo? E foi todo mundo. E aqui no Brasil foi uma coisa fantástica. Aqui no Brasil faltou muitas dessas coisas que eu falei, mas em nenhum momento teve desabastecimento. E mesmo com a pandemia, mesmo com as dificuldades, mesmo sabendo que tinha parentes doentes e morrendo em hospitais, o agricultor brasileiro não deixou faltar alimento para as pessoas que moram nas cidades. Tá certo? Eu digo isso com muito orgulho, porque sou agricultor, que sou produtor rural, mas que a gente precisa cada vez mais, especialmente as pessoas que moram nas cidades, valorizar o homem do campo. Essa é uma atividade que no mundo inteiro
ela recebe subsídio. O que é que significa isso? É que o governo dos Estados Unidos, o governo da Europa, para um agricultor morar no campo, por exemplo, o governo de Portugal dá mais ou menos $1.500, isso é a preço de hoje, é perto de 7 a 8 mil reais, só para ele ter uma vaca de leite lá na propriedade dele. Aqui no Brasil, se paga imposto à agricultura. Se um produtor rural quiser vender um saco de milho, se for oficial, tirando nota fiscal, ele vai pagar imposto em cima disso, tá certo? Então, muitas vezes, o governo federal, o Congresso Nacional, impõe muitas dificuldades ao produtor rural brasileiro, ao agricultor familiar brasileiro, com a série de burocracias que ele não sabe mexer. Mas nessa pandemia é que provou-se a importância desse setor, provou-se a importância da agricultura familiar, que boa parte do que nós comemos dentro de casa vem da agricultura familiar, vem do pequeno produtor, da pequena produtora, e principalmente essa questão de não faltar alimento. Em canto nenhum a gente teve notícia que houve um saque de um supermercado, que uma pequena bodega do interior faltou lá milho, feijão, uma lata de óleo de soja. Enfim, é esse reconhecimento que a gente precisa ter, é essa importância que a gente precisa ter. Eu digo meio que brincando, mas isso é sério, é que na vida da gente a gente vai precisar pelo menos de 4 profissionais. A gente precisa de um médico ou uma parteira para a gente nascer, tá certo? Que as mulheres, por mais conhecimento, por mais inteligência, por mais carinho e amor que ela tenha pelo um filho, ela não consegue, em 99,99% das vezes, gerir um filho sozinho. A gente vai precisar de um advogado, porque no decorrer da vida o ser humano gosta de brigar demais e ele vai precisar de um advogado para resolver essa briga dele. Aqui no interior a gente usa arengar. Arengar muito, né? A gente vai precisar de um que trabalha no cemitério, chega, meu Deus do céu, um coveiro. A gente vai precisar de um coveiro para enterrar a gente. Mas do agricultor, a gente precisa 4, 3 vezes por dia, aquelas pessoas que são abençoadas e conseguem fazer 3, 4 refeições por dia. É o agricultor que fez com que ele conseguisse produzir esse alimento na mesa do brasileiro para que ele pudesse fazer essas refeições. Então, aquilo que eu digo, que por menos uma vez na vida a gente vai precisar de algumas profissões, é do agricultor e da agricultora brasileiro, a gente precisa 3 vezes ao dia e que a gente rogue a Deus coragem, perseverança, persistência, a que esses homens continuem no campo, produzindo alimento barato para que a gente possa cada vez mais ter mais gente se alimentando. Infelizmente a gente vive num país que ainda tem pobreza, que tem gente ainda que não se alimenta direito. A última informação de um instituto, de uma ONG, que ainda tem no Brasil 30 milhões de pessoas que não fazem as 3 refeições do dia. Ou seja, tem muita coisa ainda para ser feita. E é a agricultura brasileira, é a pecuária, é a carcinocultura, é a pesca. São essas pessoas que atuam nesse segmento é que vai ter a capacidade de fazer, de promover essas desigualdades sociais, junto com políticas públicas sérias, boas, que permitam as pessoas continuarem no campo, especialmente aqui no semiárido, que é bem mais difícil, é bem mais complicado, é bem mais complexo pela questão climática que nós temos. Secretário Guilherme Saldanha, nós estamos entrando na reta final aqui da nossa conversa. Eu gostaria que você fizesse referência ao calendário de eventos nesse ano de 2023 em relação à realização das feiras da agricultura, da pecuária também em nível de Rio Grande do Norte. A Sul, inclusive, tem a Expo Sul, que está no calendário de eventos da sua secretaria. Então, gostaria que você apresentasse para nós, aí, falasse um pouco ou por completo do calendário de eventos agora para essa temporada de 2023. Olha, você diz dos desafios e das dificuldades que impõe, mas uma das coisas, esse calendário de exposições também é uma coisa muito bacana do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, desde o ano passado, que realiza o maior calendário de exposições agropecuárias do Nordeste, tá certo? É esse estado pequeno, com dificuldades, que às vezes eu vejo as pessoas reclamarem até demasiadamente, sem tanta necessidade, porque dificuldade tem no Brasil inteiro. Mas aqui a gente faz um calendário fantástico, a gente movimenta 30, esse ano serão 30 cidades. Como cresceu demais, e às vezes a gente não consegue... Certamente você não vai ter como falar todas. Está em 30 municípios durante os finais de semana, e às vezes tem mulher, tem filho, tem família que nos cobra também. A gente já passa uma semana na correria grande, e às vezes chega no final de semana, eu gosto de estar também
é uma das políticas públicas que você leva para dentro de um município, para dentro de uma região, como aqui o Vale do Açu. Açu cedia uma, o ano passado entrou também Carnaubás, mas a gente leva curso, capacitação, negócio, oportunidade de pequenos agricultores e agricultores familiares vender seu produto durante esses 2 ou 3 dias, leva julgamento de animais. Os bancos são de fundamentais importância para que haja negócio. Nós estamos num programa falando de bom negócio rural. Não adianta, eu não gostaria de chegar num canto e ter só festa, ter julgamento, ter culinária, ter tudo show. Eu quero isso também. Mas eu quero que haja negócio, eu quero que haja movimentação financeira, eu quero que o banco financie um pequeno agricultor. Por exemplo, aqui no Vale do Açu, que tem uma associação de beneficiamento de leite para produzir queijo artesanal, que na exposição daqui, um produtor lá de Bom Jesus, lá mais próximo de Natal, que tem uma vacaria que cria bem vaca de leite, ele traga para cá e dizer, vamos lá para Açu, lá tem uma festa grande, lá tem uma procura de leite bacana e tem um banco financiando. Vou levar aqui umas vacas extras do meu curral e eu sei que eu vou vender lá. Mas como eu falei, a gente está iniciando agora, em abril, em Currais Novos, é a primeira exposição. A gente vai passar esse ano por todas as regiões, todos os territórios do estado do Rio Grande do Norte. A governadora Fátima fez questão de que em todas as regiões, todos os territórios tenha uma exposição agropecuária. A gente está desde o Alto Oeste até o Mato Grande, desde a Chapada do Apudi até o Siridó, com exposições agropecuárias. Como você falou, o calendário é muito extenso, eu cometeria alguma falha, mas eu sei que a gente vai estar em Mossoró, Caicó, aqui em Açu, Currais Novos, que é a primeira, agora, salvo engano, é de 18 a 21 de abril. É isso, 18 a 21 de abril a gente abre o calendário lá em Currais Novos. A gente passa por São Paulo Potengi, por Laje, por Jaçanã, por Carnaubás, a gente vai até Macaíba. Nós fazemos a maior exposição agropecuária do Nordeste, além da quantidade, mas também em qualidade, em público, em quantidade de animais, que é a Festa do Boi lá em Parnamirim, lá no município de Parnamirim, em outubro. O feriado de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças, cai durante a Festa do Boi. A gente realiza exposições como a FENACAM, a maior feira da carcinocultura e da aquicultura do Brasil, é realizada lá em Natal, no Centro de Convenções. A gente faz esse ano a Feira de Fruticultura Expo Fruit, que também é um legado muito bacana que o Rio Grande do Norte tem. E como eu falei, esse é o momento para a gente levar não só para o município, mas para a região circunvizinha, não só festa, não só exposição de negócios, mas eu quero levar capacitação, levar curso, fazer uma integração da Secretaria Municipal desses municípios, junto com o escritório local da Emater, junto com as associações, para que a gente torne esses dias que o governo gasta dinheiro, que o governo faz investimento, que gasta não, Guilherme, que o governo investe, porque na hora que você gasta e tem retorno, isso se torna um investimento bacana. E você levar bons negócios, movimentação financeira, a própria festa em si, que também não acho ruim não, é bom, e que leve capacitação, conhecimento. É muita gente envolvida nisso, não é só a Secretaria da Agricultura, mas é também a Secretaria da Agricultura Familiar, a Emater, Imparne, Diarne, a Federação da Agricultura através do Senar, o SEBRAE é parceiro em quase todas as exposições agropecuárias, a Federação das Indústrias, a gente está levando esse ano aquele ônibus grande, ou um caminhão, carreta grande, para levar uns cursos de corte de carne de ovino e caprino, por exemplo. Se você vai no supermercado hoje, uma carne de ovino e caprino está custando aí algo em torno de R$45, se for aquelas costelinhas mais bonitas e mais caras. Aí um agricultor vai vender 20 conto 1 quilo de carneiro. Tá certo? E se ele tiver um curso, fizer uma embalagem bacana, ele pode vender, inclusive na merenda escolar do município. Tá certo? E aí você agrega valor, ele ganha mais dinheiro, ele ganhando mais dinheiro, o filho dele que saiu do IF, lá de um curso de agropecuária, diz, eu vou ajeitar aqui mais carneiro, ele leva conhecimento, leva tecnologia, diminui a mortandade, aumenta a aparição, começa a ganhar mais dinheiro, aí ele diz, rapaz, eu não vou morar lá em Açu não, eu vou continuar aqui no sítio, e que aqui dá para a gente ganhar mais dinheiro e produzir mais com conhecimento que eu saí do IFRN já mais capacitado. Essa é a função da gente, isso nos dá orgulho do que faz, isso nos dá prazer e dormir de noite com a cabeça no travesseiro, sabendo que o esforço, sabendo que o sacrifício, sabendo que a dedicação está dando resultado. Isso é o que nos alegra, nos motiva
Eu chego na Secretaria da Agricultura todo dia às 7 horas da manhã. Eu deixo meu filho no colégio às 7, ele estuda, deixo um pouquinho antes das 7. 7 horas da manhã já estou lá. Quem me acompanha pelas redes sociais, às vezes eu posto saindo de lá de 8h30, 9 horas da noite, às vezes eu almoço lá. Minha mulher reclama, eu até sei que isso não faz bem para o corpo humano, a gente precisa descansar numa hora na refeição, mas isso me motiva, isso me dá vontade e prazer do que faz. Tem uma história que diz que se você trabalha naquilo que você gosta, você não trabalha nunca. Eu acho que eu estou nesse rumo e nesse ritmo por causa disso. Secretário Estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, Guilherme Saldanha, a conversa foi boa e volte mais aqui ao nosso Bom Negócio Rural. Quero agradecer aqui pela sua presença e deixá-lo à vontade para suas considerações conclusivas. Olha, eu que agradeço aí o seu convite, a Nelson que me convidou também, a paciência dos seus ouvintes, dos telespectadores. Eu converso demais, gosto de falar demais. Antes de chegar aqui, pedi logo um pouquinho de água. Cá entre nós, né? Você nasceu em que mês? Eu nasci no mês de julho, dia 25 de julho. Eu achei que só quem nascia em novembro falava muito. Né? Mas é bom, você não falou à toa não, você passou a informação. Eu digo que isso aqui não foi entrevista, isso foi um bate-papo bacana, prazeroso, e me chama de novo que eu venho a semana que vem, amanhã eu tô às horas, viu? Arrumando uma brecha lá na secretaria. Eu gosto muito de ir ao interior. Eu fico agoniado quando eu passo uma semana na secretaria, dentro de gabinete. Amanhã, como eu falei já, amanhã eu estou seguindo para Mossoró, vou até Apodi, se der, eu ainda dou um pulo em Pau dos Ferros. Não sei se eu consigo ir, porque tem amanhã um jantar de aniversário de uma tia minha. Aí se eu não chegar em casa amanhã de noite, a confusão é grande. Mas obrigado a vocês pelo convite e agradecer a paciência dos telespectadores. E que Deus nos abençoe. Um bom inverno. Tudo os meteorologistas do Nordeste, FUNSEMI, a nossa Emparne, um Instituto de Meteorologia de Alagoas, hoje muito bom, é que teremos chuvas mês de abril, mês de maio por completo e em algumas regiões, aqui nessa região, pode se estender até o mês de junho. A região mais próxima lá de Natal, Litoral e Agreste, vai passar do mês de julho com chuvas. Que Deus nos abençoe, que São João Batista nos guarde, nos ilumine, que São José confirme esse inverno bom, que o dia de São José foi quando o inverno pegou, né? E a gente tem essa festa, a devoção a São José. O nome do meu filho é José por causa dele e do meu pai também, que se chama José, e que ele confirmou e está garantindo o inverno desse ano. Que Deus nos abençoe sempre. Obrigado, meu amigo, pelo convite. Foi uma satisfação e um prazer enorme estar batendo esse papo aqui com vocês. E a você que nos acompanhou, fica o nosso agradecimento e o encontro marcado para logo aqui no canal do Bom Negócio Rural. A entrevista completa, essa entrevista ela vai ser dividida por tópicos e publicadas em nossas redes sociais, o Bom Negócio Rural no Instagram, também no Bom Negócio Rural no YouTube, o nosso canal oficial, e você acompanha a entrevista completa no nosso portal www.bomnegociorural.com.br. Até o nosso próximo encontro no Bom Negócio Rural, o seu canal do campo. Bom Negócio Rural. O canal do campo.